Olá, alunos e alunas de AD2 do segundo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa matéria, trabalhando então o primeiro capítulo da obra Direito e Democracia entre Faticidade e Validade, cujo título original é apenas Faticidade e Validade. Inclusive, esse título original também foi o título dado pela tradução espanhola. Então, nesse primeiro capítulo, e aí, mais uma vez, lembrando que nós vamos aqui trabalhar os 3 primeiros capítulos do primeiro volume da obra Direito e Democracia entre Faticidade e Validade, porque no Brasil o livro saiu publicado em 2 volumes. Então, nós vamos trabalhar o volume 1 e os 3 primeiros capítulos desse volume 1 da obra Direito e Democracia de Habermas. Então, no primeiro capítulo, Habermas vai reconstruir, né, historicamente, de que modo nós chegamos a esse período atual que nós chamamos de modernidade. Né? E para isso ele vai mostrar que antes da modernidade, né, naquilo que nós podemos chamar de um paradigma pré-moderno, não havia uma separação entre os diversos ramos da sociedade, ou os diversos sistemas da sociedade. Política, direito, religião, moral, eram todos, economia, eram todos interligados, formando um todo indiferenciado, e essa ligação era possível por meio do sistema religioso, por meio da religião. Então a religião ela funcionava no paradigma pré-moderno como uma grande argamassa, como um grande cimento a unir, né, essa comunidade, a unir essa sociedade. Acontece que ao longo de mais de 300 anos, né, ao longo de diversos séculos, de vários séculos, esse cimento foi se rompendo, né, ele foi se abrindo. Né? Na verdade, um conjunto de transformações sociais levou a que essa sociedade que a partir desse momento, e esse momento ele é considerado o momento das revoluções burguesas, né? Então, a partir das revoluções burguesas na França, 1789, nos Estados Unidos, 1776, né? A partir das revoluções burguesas, nós vamos ter esse processo que vai culminar, né? Que vai levar à formação dessa sociedade moderna. Né? Uma série de transformações que vão ocorrer que levarão àquilo que hoje nós chamamos de modernidade ou de sociedade moderna. Né? Então, nós vamos ter, por exemplo, uma mudança na perspectiva temporal. Né? Até então, na pré-modernidade, se entendia o tempo como algo circular, né? E o contrário do tempo era a ideia da eternidade. Né? Por isso que se falava de um tempo secular, né? E do tempo eterno, da eternidade. Né? Sempre aí a ligação era com Deus. Né? A partir de um conjunto de transformações, essa noção de tempo ela vai se modificar, né? Vai se passar a falar de um tempo linear, né? A ideia de que o tempo não volta mais, né? Que a história não retorna mais, né? E que, portanto, passa-se a falar em passado, presente e futuro. Né? Vai se construir também a noção de responsabilidade individual por meio da construção da ideia de indivíduo, né? De um indivíduo separado da sociedade. E isso principalmente a partir das questões religiosas, né? Das revoltas religiosas. O cisma religioso vai ser fundamental para que, junto com ele, se coloque a ideia de indivíduo. Né? Agora, o indivíduo não precisa mais da igreja, ele pode atingir a salvação por meio de si mesmo, né? Por meio de sua responsabilidade individual. Né? Nasce aí a ideia também, um espaço também que até então era indiferenciado, que é o espaço da privacidade. Né? Ou seja, no domínio privado, as pessoas não podem interferir. Daí o direito, né, que vai ser colocado de liberdade religiosa.
A religião é uma questão de crença, é uma questão interna, de foro íntimo, né? E, portanto, os poderes públicos, a sociedade, não pode interferir nas crenças das pessoas, né? Então, Deus se torna uma questão pessoal, já não é mais o centro da sociedade, né? Já não é mais o fundamento último da sociedade. Percebam que nesse processo, que vai durar bastante tempo, né, vários séculos, essa sociedade ela vai perdendo esse cimento, né, ela vai perdendo o centro, né, vai se tornando uma sociedade cada vez mais sem centro. E aí, para esses diversos problemas, cada sistema da sociedade vai ter uma linguagem própria para tentar lidar com seus próprios problemas. Nós vamos ter a diferenciação, portanto, em economia, direito, religião, arte, educação, saúde, por aí vai, política, né? E por aí vai, né? Para lidar com problemas específicos agora de uma sociedade profundamente diferenciada, profundamente complexa, né? Em que não existe mais esse fundamento último. Né? O que seria possível, portanto, né? Qual seria o instrumento, portanto, para permitir um mínimo de coesão social? Né? Como será possível, então, numa sociedade extremamente complexa, extremamente veloz em termos de comunicação, né? Em que as certezas já não existem mais, né? O que seria possível fazer? Qual seria o instrumento capaz de permitir um mínimo de coesão social e uma coesão sempre precária, né? Sempre passível de revisão? Para Habermas, esse instrumento será o direito produzido democraticamente a partir do nascimento das constituições modernas. Então, de acordo com Habermas, o direito será esse substituto funcional da religião, né? Na antiguidade, no período pré-moderno. Hoje, no período moderno, o direito funcionaria como esse cimento ou como uma cadeia de transmissão, né? Que possibilitaria a coesão social, mesmo que mínima, né? Mesmo que bastante tênue, né? Mesmo que sujeita a revisões. O direito produzido democraticamente seria esse instrumento capaz ainda de vincular as pessoas e de trazer uma certa coesão nessa sociedade profundamente diferenciada, profundamente complexa, né? Que é a sociedade moderna e que se alimenta dessa própria complexidade, uma sociedade sem centro. Não é que o direito passa a ser o centro da sociedade, né? Isso é bom que fique claro, mas que funciona como essa cadeia de transmissão, né? Como uma correia, como uma polia, né? Que permite que essa sociedade complexa possa existir, né? E possa, inclusive, se reproduzir por meio do Código do Direito, que é produzido, né, de acordo com Habermas, democraticamente. Né? Então, aí nós temos uma análise do primeiro capítulo da obra, e aí na nossa próxima aula nós vamos trabalhar o segundo capítulo, que trata de qual seria, né, essa questão que Habermas vai colocar, qual seria a perspectiva mais adequada para se compreender o fenômeno jurídico na modernidade. Perspectivas sociológicas que analisam o direito apenas observando o fenômeno jurídico, numa perspectiva chamada externa, ou ainda, ou por outro lado, né, uma perspectiva interna, né, das chamadas teorias da justiça, né, em que o direito é visto a partir da perspectiva do participante. Então, Habermas vai, mais uma vez, reconstruir essas possibilidades e apresentar a sua visão de como, né, deveria o direito ser colocado, ser pensado, né, numa sociedade profundamente complexa e plural, como a sociedade moderna. Então é isso, pessoal, e aí nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!